Política nos Is é um podcast de notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro. Opinião livre sobre temas de proximidade, com tónica na política, sem ignorar outros assuntos com implicações locais ou o contrário. Podcast Política nos Is, sejam bem-vindos. Estamos a iniciar o episódio 20, que é transmitido pelas redes sociais do jornal online Notícias de Aveiro. Comigo, o painel de comentadores habitual, Bruno Costa e Rui Soares Carneiro, que cumprimento quem nos vê e ouve. É justamente com o Rui Soares Carneiro que começamos o primeiro tema para falar dos desenvolvimentos de um assunto já abordado, repetidamente abordado, neste espaço a abrir, a emissão normalmente dedicada a temas nacionais, a lei de estrangeiros, Rui. Sim, porque na semana passada também ainda estávamos em momento de audição dos partidos a serem recebidos pelo Sr. Presidente da República e, portanto, agora também já percebemos um bocadinho as conclusões dessas reuniões e daquilo que foi a tomada de decisão de Marcelo Rebelo de Sousa, no caso de enviar o diploma para o Tribunal Constitucional e, perdão, separar aquilo que é esta lei de estrangeiros do que é a lei da nacionalidade e também o diploma que depois regulamenta a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras, penso que é esse o nome que ficará, o NEF. E este especificamente dos estrangeiros e acho que foram 3 pontos por aquilo que pude ler do comunicado do Presidente da República, foram 3 pontos que o levaram a enviar para o Tribunal Constitucional esta lei, relembro, aprovada por PSD, Chega e CDS e com a abstenção da IEL e o voto contra todos os outros partidos. E, essencialmente tem que ver com a questão do limite dos vistos para a procura de trabalho qualificado e aqui um bocadinho a não especificação do que é este trabalho qualificado, que foi dado por uma definição a posteriori e depois regulamentar, e portanto pode estar aqui um bocadinho o ónus da questão sobre o que é o trabalho qualificado e neste caso nós temos em consideração aquilo que é a maioria do trabalho feito pelos imigrantes no nosso país e sabemos que boa parte dele não é um trabalho propriamente qualificado naquilo que nós entendemos nas nossas valências de habilitações, por exemplo. O outro tópico que foi posto à consideração pelo Sr. Presidente foi relativamente ao reagrupamento familiar, e isto dá aqui diferenças dá diferentes direitos consoante os vistos que são dados às pessoas, e é engraçado que ele, por exemplo, se for um reagrupamento familiar de cidadãos que tenham entrado no país através dos vistos Gold, vá-se lá saber porque acabam por ter mais direitos assegurados do que outros tipos de visto e, portanto, há aqui uma discricionariedade na lei que limita a igualdade entre todos perante esta. E um último tópico sobre a alteração das autorizações de residência. Isto tem essencialmente a ver com os cidadãos da CPLP e aqui mais uma vez com discrepâncias dessas condições. Aliás, um facto notado pelo Sr. Presidente da República de Angola em visita recente ao nosso país, que deu nota desta situação e desta alteração legislativa que o Governo pretende fazer e, portanto, num diploma que inclusive teve alguns atropelos processuais. Houve entidades como o Conselho Superior da Magistratura que lhe foram pedidos pareceres por parte do Governo em 2 dias que não foram dados, como é óbvio, e pareceres como, por exemplo, a Ordem dos Advogados que considerou efetivamente, não considerou, mas identificou dúvidas constitucionais neste mesmo diploma e, portanto, vamos ver quem ganha este braço de ferro agora nos 15 dias que o Tribunal Constitucional tem para dar o seu parecer final, relembrando que Marcelo já teve inclusive 8 diplomas enviados de forma preventiva para o Tribunal Constitucional, ganhou 5, digamos assim, o Tribunal Constitucional deu-lhe razão em 5, não deu em 3, vamos ver aqui nesta lei de estrangeiros qual será a resolução final do Tribunal Constitucional.
Marcelo Rebelo de Sousa tem dúvidas. Luís Montenegro diz acreditar que a lei dos estrangeiros vai passar, rejeita colocar aqui o plano A ou o plano B. Sim. Primeiro, queria acrescentar aqui uma citação ao que disse o Rui, que Marcelo também revela que existem alguns termos que não estão muito na lei, que não estão muito especificados, e também quer essa matéria mais especificada, ou tem algumas dúvidas sobre essa matéria. O que eu acho é que o Tribunal Constitucional, ao ser ouvido, que não tem a agenda política que muitas vezes, ou algumas vezes, o Tribunal Constitucional tem, e que decida de forma séria e de forma concreta. E eu disse aqui a semana passada, e reitero, acho que é daquelas leis que, independentemente de tudo, deve ir ao Tribunal Constitucional, porque é uma questão demasiado sensível e tem que estar devidamente regulamentada e devidamente tranquilizada nas instituições fundamentais do país e que seja validada nessa matéria. Luís Montenegro espera que passe, mas eu costumo dizer, os atos de fé não são propriamente nestas matérias. Os atos de fé são para outras coisas. Aqui, ou a lei é constitucional, ou a lei não é constitucional. Não há aqui grandes espaços para grandes atos de fé. Continuo a dizer, Marcelo, tive algumas divergências de opinião com Marcelo Rebelo de Sousa nos últimos tempos. Nesta matéria concordo com ele, ainda que eu tenha ficado com a sensação que ele foi um bocadinho confundido com os números de imigração do INE, depois dos outros organismos. Há ali uma certa confusão. Mas acho que no fim toda a gente percebe claramente que houve nos últimos anos um aumento de imigrantes em Portugal desmesurado. E sem controle efetivo. Acho que existe muita confusão, ou alguma confusão por parte de Marcelo Rebelo de Sousa em relação aos números, e acho que o Tribunal Constitucional se deve pronunciar, tal como já achava na semana passada, mesmo sem saber os motivos concretos que Marcelo Rebelo de Sousa tinha levado a remeter para o Tribunal Constitucional. Segundo tema, a saída de Mário Centeno do Banco de Portugal para dar lugar a Álvaro Santos Pereira. Rui Soares Carneiro. Sim, era uma saída já esperada de alguma forma, mesmo que algum comentário na praça pública possa ter dado esperança já a alguém na última semana. Já era até por aquilo que foram as últimas decisões tomadas por Mário Centeno enquanto últimas, não últimas porque ele ainda estará lá até setembro, mas até sair a decisão, inclusive de prolongar nomeações, etc., de renovação de mandatos de membros do staff e de outras pessoas dentro do Banco de Portugal. Quer dizer, já se previa aqui que, no caso dele saber, como é óbvio, de antemão que seria reconduzido, não o faria ou não teria essa necessidade, e portanto já foi dando pistas de que estava de saída. E acho que podemos avaliar, quer se queira, quer não, parece-me, independentemente da partidarita aqui, que Mário Centeno foi um razoavelmente bom, para não dizer muito bom, governador do Banco de Portugal. Teve algumas declarações públicas que... Isso acontece um bocadinho, nós às vezes em Portugal estranhamos, mas basta ver agora o que está a acontecer entre o presidente da Reserva Federal Americana e o presidente americano, tal como acontece noutros países, mas nós não vemos, não é o nosso consumo diário, e depois às vezes espantamos quando um governador do Banco de Portugal às vezes dá uma opinião um bocadinho que extravasa um bocadinho mais aquilo que é a sua competência e dever de isenção enquanto governador, mas que continuam a ser pessoas e com ideias definidas para, essencialmente, política monetária e supervisão. E ainda este ponto da supervisão, fazendo a ligação para a escolha de Álvaro Santos Pereira, para o nosso Ministro das Natas, é uma escolha que eu considero independente, apesar de, durante 2 anos, Álvaro Santos Pereira ter passado por um governo do PSD e do CDS.
entre 2011 e 2013, não me parece, até pelo período longo que já passou, por ele não ser militante do PSD, por não andar em campanhas ou envolvido em propriamente atos oficiais do PSD, não me revejo nessa opinião de que lhe pode faltar alguma autonomia. É uma pessoa qualificada e que está neste momento atualmente a dirigir uma das organizações da OCDE e, portanto, com estatuto internacional. Agora, efetivamente, a parte da política monetária e supervisão de bancos não é algo que ele tenha como uma competência que, pelo menos, que lhe conheçamos no currículo. E esse pode ser o único, senão, qual é o pró disso? É que tivemos um governador que era perito em supervisão e trabalhou nela durante 20 ou 30 anos, que foi Vítor Constâncio, e aconteceu o que aconteceu durante o seu mandato com BCPs e BPPs e BPNs, e portanto, quanto mais houvesse, mais teria caído durante o seu mandato. Portanto, essa falta de experiência ou de competência na parte da supervisão também não define o currículo da Álvaro Santos Pereira, que parece-me ter a competência e a independência suficiente para fazer um bom mandato no Banco de Portugal. Bruno, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, diz que a escolha de Álvaro Santos Pereira é uma mais-valia para o país poder tê-lo como o próximo governador do Banco de Portugal. Concordas? Concordo. E vou pegar naquilo que o Rui, mesmo sem combinarmos, estava a dizer, e para te responder àquilo que me perguntas, que é, neste momento o Banco de Portugal, em termos de supervisão e política monetária, está muito subalternizado. O Banco Central Europeu é quem tem, efetivamente, a maior mais-valia ou o maior peso nessas matérias. Seja política monetária, porque estamos incluídos numa moeda única, seja de supervisão, a supervisão europeia, e por isso o Banco Central Europeu tem, efetivamente, um maior peso e uma maior cadência nessas matérias. Por isso não precisamos de alguém tão especializado nessa matéria. E qual é a mais-valia neste momento do Banco de Portugal para a economia portuguesa? É mais os estudos e os trabalhos que executa internamente para produzir informação. E aí sim, acho que Álvaro Santos Pereira, vindo da OCDE, a OCDE é conhecida muito, até mais pela matéria que elabora e pelos estudos que executa, e pode ser uma mais-valia nisso. Álvaro Santos Pereira, nesse aspecto, parece-me, sim, uma mais-valia por ter esse conhecimento e essa experiência na área dos estudos económicos, e é um conhecedor da economia portuguesa. Na regulação e na política monetária, como já não tem tanta intervenção, o Banco de Portugal não precisa e até porque o Banco de Portugal é uma estrutura colossal, com muitos funcionários, tem um bocadinho de partidarite politizada, pessoas com ambições. A dificuldade vai ser por aí. A dificuldade da Álvaro Santos Pereira vai ser gerir todas as ambições que hão de estar naqueles primeiros gabinetes, naqueles diretores de primeira linha, a querer ser alguma coisa. E o Rui falava que Mário Centeno tinha sido um razoável para bom governador do Banco de Portugal. Eu tenho dúvidas, porque eu acho que Mário Centeno nunca quis ser verdadeiramente governador do Banco de Portugal. Ele quis sair de Ministro das Finanças para o Banco de Portugal e foi ali num processo um bocadinho estranho, de atropelos, de quase a fugir das finanças para lá. E depois, a dado momento, quando o governo de António Costa cai, ele quer ser Primeiro-Ministro, ou alguém o lança para ser Primeiro-Ministro, chamem-lhe o que quiserem. Agora já falam nele para reserva de futuro do Partido Socialista. Quer dizer, também já falaram nele para candidato presidencial. Quer dizer, ele pode ser muito bom em muita coisa, mas a questão é que estão consecutivamente a falar nele para outros voos que não do Banco de Portugal. E eu achava, e o Rui salientou o exemplo de Trump e o governador da Reserva Federal, mas a questão é, eu quando tenho um governador do Banco de Portugal, eu quero que ele seja governador de Portugal. Não quero que ele seja governador de Portugal a pensar noutras coisas. E eu acho que Mário Centeno esteve sempre a pensar noutras coisas. E aí é o principal defeito que eu lhe aponto durante o mandato, que é, ele esteve sempre a pensar noutras coisas. Ou qual era o passo a seguir?
Sim, eu não discordo totalmente de ti, embora eu acho que as pessoas dizem mais o que é que ele gostaria ou não do que ele próprio. E quando as outras pessoas Ele começam também a não dizer pode mais, dizer, não é? das duas, uma, ou rebém nele uma grande pessoa muito competente e um político qualificado e, portanto, começa a dar para tudo e mais alguma coisa, mas Mas falta ele sempre nunca saber a negou opinião nada do disso. próprio. Ele nunca. Agora, acho que houve efetivamente uma nódoa ali no mandato dele, que foi quando ele prontamente se disponibilizou, embora a história ainda esteja mais ou menos por explicar os meandros, quando ele se disponibilizou para liderar um governo após a saída de António Costa e não indo para eleições, e portanto aí também marcou um bocadinho esse amargo político, ou essa marca política que ele quis deixar nessa disponibilidade, pelo menos aquilo que se conhece, que eu saiba, ele também nunca veio a público desmentir, mas não se sabe tudo ainda dessa história, mas diria que foi a única nódoa efetivamente, porque depois os outros comentários ou perspectivas que pôs na praça pública também não parece que tenham afetado negativamente o seu mandato à frente do Banco de Portugal. Ainda uma questão económica, o acordo União Europeia-Estados Unidos da América sobre as tarifas aduaneiras norte-americanas, um acordo dos 15%, Rui Soares Carneiro. Um acordo dos 15% e das 15 trapalhadas que ainda estamos por decifrar, e ainda hoje saem notícias sobre isso, fresquinhas, de versões, até nas versões finais apresentadas por ambas as partes, E mais umas coisas. há desacordo, e portanto parece-me ser um acordo que foi feito até dia 1, ou que foi apresentado agora para entrar em vigor no dia 1 de agosto, e no dia 1 de agosto vamos ver se as partes acordam no sentido de acordarem para a vida, para acordarem efetivamente uma coisa para nós percebermos o que é, porque há diferenças, por exemplo, estamos a falar de produtos farmacêuticos, em que um lado, os Estados Unidos, diz que vai aplicar uma tarifa de 15% e a União Europeia diz que há uma isenção, por exemplo, para produtos farmacêuticos. Há também a questão relativamente ao setor automóvel, que parece haver essa predisposição para a isenção. Os Estados Unidos informam que vão baixar dos 27,5% para os 15% também. Os semicondutores, parece que há um melhor entendimento, porque também há uma maior dependência da América nessa área, e portanto pode haver uma isenção. Agora, genericamente, parece que se vai cifrar nos 15%. Agora, o que é engraçado nisto tudo, 2 pontos. O primeiro é que depois vemos, tal como Luís Montenegro veio à praça falar de estabilidade, e o que interessa é uma política de tarifas que seja estável e previsível, e isso é importante para as economias, no meio deste acordo que, pelos vistos, é tudo menos estável e está a ser tudo menos previsível, para entrar em vigor daqui a 2 dias, na sexta-feira, dia 1 de agosto. E o segundo ponto é que tem premissas que elas próprias ou são impossíveis ou são inexequíveis, porque não dependem da União Europeia. O primeiro é o consumo de 750 mil milhões de euros em energia para os próximos 3 anos. Nós estamos a falar de qualquer coisa como 250 mil milhões por ano. Neste momento a Europa consome cerca de 70 e tal mil milhões aos Estados Unidos, e portanto não sei onde é que nós vamos consumir tanta energia. Se calhar deixamos a água e começamos a meter combustíveis para dentro, para conseguir irmos comprar 250 mil milhões de combustíveis aos Estados Unidos. E o segundo ponto tem a ver com uma estimativa de investimento de 600 mil milhões na economia americana, que também de todo depende da União Europeia, porque eu não estou a ver os Estados a irem por si só meter 600 mil milhões na economia americana, ainda por cima é uma economia liberal e gosta pouco de ter lá empresas que sejam detidas por outros Estados, seja de onde for, e portanto é uma coisa que depende inteiramente do setor privado e das empresas da União Europeia, e portanto pode haver aqui veículos de tarifas, livres de tarifas, etc., que podem aliciar algum tipo de investimento. Agora 600 mil milhões de investimento nos Estados Unidos por parte de empresas europeias parece-me um bocadinho utópico, mas vamos ver até dia 1, esperemos dia 1 de manhã para ver aquilo que se vai aplicar ou não entre estes dois grandes blocos que estão com esta disputa há já demasiado tempo e com cada vez menos previsibilidade para aquilo que a economia deseja e precisa. Bruno, muitas críticas à forma como a Presidente da Comissão Europeia negociou com Donald Trump. A Bolsa hoje teve comportamento
diferente, começou a reagir bem, depois foi compreendendo de alguma forma as implicações, é um desfecho ainda para se perceber, como diz o Rui, não é? Exatamente o impacto destas tarifas em média de 15% a aplicar ou a cobrar. Começando pela parte da Bolsa, a Bolsa só irá estabilizar quando tiver o acordo preto no branco à frente. Os investidores, até enquanto há rumores, há especulação e a Bolsa vive disso. Quando depois existe a notícia efetiva, as coisas acalmam. O que eu tenho a salientar nesta matéria, e eu subscrevo algumas das críticas, que é a verdadeira ou efetiva subalternização da União Europeia nos últimos anos, que culmina nisto mesmo, que é termos, a União Europeia tem que aceitar as condições dos outros. O Rui salientou aqui algumas das questões que se fala que vem no acordo, e é por completo, e já no Covid se revelou, no momento do Covid se revelou isto mesmo, que é a União Europeia deixou de estar industrializada e começou a remeter, a produzir fora para depois ter cá os serviços. E isso, e prometeram a reindustrialização da União Europeia nesse momento. Mas não o fizeram. E conclusão, continuamos a estar dependentes, queremos só serviços, queremos todo a indústria limpinha. Não pode ser. A União Europeia tem que ser autónoma, tem que conseguir sobreviver sozinha, entre aspas, e conseguir retomar, ser um peso político a nível mundial. Recentemente, von der Leyen esteve com o presidente chinês e foi tratada como uma qualquer, quer dizer, uma líder mundial qualquer, sem grande relevância. É a União Europeia, é um dos pilares mundiais em termos económicos. Donald Trump também fez o que quis, quase, parece, é essa a sensação que dá. E eu acho que neste momento as instituições europeias estão com uma perda de peso brutal. E isto tem muito a ver com os líderes que temos nos países e nos principais países. Na Alemanha não temos a estabilidade que tínhamos há uns anos. Na França, o primeiro-ministro francês afirmou este fim de semana, ou no final da semana passada, já não sei precisar, que a França não podia ser a Grécia de 2010. Por isso, o pânico de um default em França foi salientado pelo seu primeiro-ministro. Quer dizer, quando o eixo franco-alemão não está com a estabilidade que tinha no passado, a União Europeia não pode ter a mesma força. E a União Europeia tem que ganhar força. Mentalizem-se disto, tem que reindustrializar, tem que ganhar força para depois ter poder negocial face aos outros pilares económicos, porque senão vamos continuar a pagar tarifas e tarifas e tarifas para fazermos aquilo que é o normal. E dando só uma nota de concordância com o Bruno, que é a maior demonstração disto que o Bruno acabou de falar, do respeito pelos líderes da União Europeia e essencialmente por Ursula von der Leyen, é que nós vemos esta negociação feita em nome da Comissão Europeia com os Estados Unidos da América e vemos no dia a seguir grandes líderes europeus, ou líderes de grandes países europeus, grandes potências, a vir criticar esse acordo. E, portanto, fica a questão de, então, Ursula von der Leyen estava lá em nome de quem? E ouviu quem e comprometeu-se como em nome desses países. E nós, ao ouvir, por exemplo, Emmanuel Macron dizer que foi um dia sombrio para a Europa, ficamos na dúvida e, por isso, se calhar, estas versões que vamos ouvindo de um lado e do outro e vamos ver onde é que acabará, qual será a versão final e com que concordância destas grandes economias europeias, essencialmente. Seguimos então para a segunda parte, com temas mais de proximidade. Uma nota para a Assembleia Municipal de Aveiro, que foi possivelmente a penúltima sessão. Vários temas em agenda. Destaco a habitação e essa declaração do Presidente da Câmara. Não somos um município onde hajam dinâmicas instaladas de primeiro direito, disse Ribal Esteves,
ainda assim um pouco contrariado em relação ao que foi o percurso deste mandato, o Presidente deixou aprovada pela Assembleia a Estratégia Local de Habitação. Rui Soares Carneiro, esta discussão, embora seja uma discussão de final de mandato, mas o Presidente da Câmara não deixou de vincar quais eram as suas e de reafirmar o que têm sido as suas prioridades em termos de habitação, que é um tema atualmente muito, muito sensível. Sim, foi uma discussão de final de mandato, mas é uma discussão que tem trespassado o mandato todo de uma ponta à outra e, portanto, tem sido debatido por diversas vezes, quer na Assembleia, quer na Câmara Municipal, quer na nossa política municipal como um todo. E essa frase que fizeste de que o nosso município não tem dinâmicas de primeiro direito, quase que resumem essencialmente aquilo que separa, vou-lhe chamar o centro-esquerda do centro-direita e direita a nível da política local de habitação. Isto de forma muito genérica, porque depois há outras questões como a venda de terrenos que aí o PS cede mais do que aquilo que a esquerda cede, etc. Pronto. Agora, relativamente à questão do primeiro direito, porque nos leva ao investimento em habitação pública, nos leva àquilo que é ir e assumir as verbas do PRR para uso municipal para a construção de habitação pública, que é disponibilizar aos municípios que queiram, segundo determinados critérios, irem ao primeiro direito para poderem reabilitar as suas habitações, e portanto foi isto um bocadinho que separou no essencial, digamos que a direita e a esquerda durante este mandato em termos de habitação, porque relativamente à habitação a custos controlados, por exemplo, estamos um bocadinho todos de acordo relativamente à sua necessidade. Depois podemos divergir se queremos mais ou menos, mas é uma coisa que também não está completamente dependente do município, porque depende de investimento do setor privado. Podemos ir à questão da limitação do alojamento local, por exemplo, que abordámos a semana passada. Há outros meandros. Agora, efetivamente, a principal discussão teve sempre a ver com o investimento em habitação pública. Rival Esteves e a maioria PSD-CDS, durante estes 4 ou 12 anos, mas frisando aqui estes 4 de PRR, preferiram não recorrer a estas verbas e ficar só pela reabilitação, que é importante, mas pela reabilitação daquilo que já era o edificado público habitacional, enquanto que houve outra parte, outro espectro político, desde o PS ao Bloco de Esquerda e ao PCP e ao próprio PAN, que sempre reivindicaram o uso dessas verbas que estavam disponíveis da União Europeia e que ainda estão, aliás, para investimento público na habitação pública e investimento também privado com o recurso das pessoas a essas verbas disponíveis para reabilitarem a sua habitação. E, portanto, acho que foi um resumo perfeito de que essa falta de dinâmica do primeiro direito no nosso município, que a Rival diz existir, e é verdade, porque ela foi impulsionada por uma falta de aplicação dessas políticas de habitação de primeiro direito pelo Sr. Presidente e pelo Executivo que o sustenta, que preferiu ir por outro caminho. Quem devia dar o exemplo não deu, é assim, Bruno, a oposição tem razão nas críticas apontadas? Existem 2 caminhos e o caminho traçado por esta maioria não foi esse. Foi sempre mais marcado pela habitação a custos controlados e nessa matéria. Acrescentar uma coisa que o Rui não disse e que o Presidente salientou na Assembleia, que foi, mesmo assim, houve contactos por parte da população nesse sentido para saber as condições do primeiro direito em Aveiro, e foram 2 contactos. Estou a citar o Presidente, não tenho dados concretos, estou a acreditar na informação que foi prestada na Assembleia. Também disse, Bruno, que a tentativa da Câmara arrendar para subarrendar, que não encontrou um único interessado. Porque é assim, e eu acho que já falámos aqui em tempos neste podcast, que é, eu se for arrendatário, eu se tiver uma casa para arrendar, vou querer arrendar diretamente a quem lá fica. Não quero arrendar um intermediário para depois arrendar a outra pessoa e perder esse controle. Isto eu como proprietário. E eu extrapolo para a maioria das pessoas, quer dizer, e digamos, arrendar à Câmara para depois eles subarrendarem vai-me trazer benefício em quê?
Pois na a maior questão é a parte dos casos. liberalização do preço, não é? Porque uma Câmara para arrendar, deduzo eu que vai impor critérios e intervalos de preço mediante certos Quase, critérios. quase certeza que te vão pagar menos ao proprietário do que o mercado paga normalmente. Pelo menos Há espero que que seja acrescentarem assim. isso. Que se a promessa que anda aí de arrendar casas para depois subarrendar, se for sem limites e sem critério, Sim. vamos ter problemas. E é que a questão é esta. O proprietário deixa de ter controle em quem lá está, direto, e além disso ainda recebe menos pelo arrendamento. Qual é o benefício do proprietário? Nenhum. Nenhum. Não vale a pena estar aqui a ser demagógico e a dizer que vai ser espetacular. Não tem benefício nenhum nessa matéria. Nisso, a estratégia durante os últimos 4 anos foi diferente e foi sempre na questão dos custos controlados e da promoção do investimento privado e do alargamento da oferta de habitação em Aveiro. A altura de entrar na pré-campanha autárquica, estes dias têm sido marcados sobretudo por iniciativas da Aliança Maja Aveiro, com a apresentação de uma série de candidatos a juntas de freguesia, 2 freguesias emblemáticas, aquelas 2 que normalmente se identificam com o núcleo central da cidade, Glória e Vera Cruz, entre outras também São Jacinto, que tem a sua importância justamente porque foi uma junta que esteve, que foi intervencionada do ponto de vista financeiro, que esteve praticamente a falir por razões financeiras, foi penhorada. Do muito que se disse, do muito que se contradisse dos candidatos apresentados, das linhas de força, começando pela Glória e Vera Cruz, Rui, que notas é que ficam desta apresentação de uma freguesia, uma junta onde a aliança pode ter algumas dificuldades à partida. Embora seja uma junta, como todas as outras, onde a coligação está no poder. Sim, foi uma intervenção que acho que não foi crítica do estado da freguesia, mas também tentou chamar a atenção para problemas que existem. E a primeira nota vai para a chamada de atenção sobre os passeios. Não sei se foi para tentar ter um efeito até 12 de outubro, que muito daquilo que é o estado dos passeios atualmente no centro da cidade, mas também fora do centro, mas falando da Glória Vera Cruz, possa ser modificado até lá. Mas houve essa promessa de olhar com prioridade para os passeios. Agora começamos a ouvir muito o termo prioridade da boca de Luís Souto. E a outra prioridade foi para a requalificação do bairro da Beira-Mar, que também tarda a sair do papel, e vamos ver se vai chegar a sair. Estamos a entrar em agosto e, portanto, começa a ficar apertado para apresentar o projeto de requalificação da Beira-Mar, que, pelo que tinha explicado Ribal Esteves, também seria faseado, e, portanto, vamos ver o que é que poderá sair daí, se é que sairá ainda alguma coisa. Ou então Luís Souto também vai ter que chegar à frente e dizer em que é que quer basear a sua requalificação do bairro da Beira-Mar. E temos, por exemplo, a questão dos parques verdes, que também digamos que não foi concretizada a bom ritmo pela parte do atual executivo, e que o Luís Souto também chamou a atenção que quereria mudar essa política e queria acelerar a criação de parques, e chamou a atenção, recordo-me pelo menos 2, que são o das Barrocas e o outro junto ao pavilhão dos Galitos. E, portanto, começamos a ver aqui um bocadinho mais, aliás, naquilo que tem sido a senda, e assistimos a isso também depois em Aradas, em São Jacinto, relativamente ao investimento das offshore, por exemplo, ou à questão dos transportes e da assistência a nível de saúde, principalmente, mas também de outras que é preciso dar a uma população deslocalizada, quase, digamos assim, do município, e da acessibilidade direta a este tipo de serviços. Começamos a ver em cada uma das freguesias Luís Souto a definir essas prioridades,
Vamos ver como é que elas depois se convertem no programa eleitoral, mas para já, digamos que está sempre nesta dificuldade de não criticar diretamente algo que discorde relativamente àquilo que é feito pelo atual Executivo ou pelas atuais juntas de freguesia, estando aqui com pinças também a começar a dar algumas achegas e algumas definições de prioridade daquilo que foi ficando para trás e que é preciso dar um novo elan e uma nova dinâmica no território. O Luís Souto na Glória e Vera Cruz voltou a sublinhar que é um bom candidato para ter uma relação, uma cooperação estratégica boa com o Primeiro-Ministro e o Governo para resolver, por exemplo, o problema o problema da habitação, para criar novas oportunidades. Em São Jacinto prometeu envolver-se mais na questão dos transportes, assumiu que é um problema por resolver e ouviu da parte da candidata à presidência da Junta uma reivindicação firme no sentido de a autarquia, de alguma forma, retribuir com algum tipo de receita, ela disse-o concretamente, a utilização que vai dar, por exemplo, do complexo desportivo, das piscinas e do parque de campismo, que está ainda para construir. Bruno, Ribal Esteves começa a ter aqui aspectos ou algumas reivindicações que podem causar-lhe incómodo? Ribal Esteves não tem que se sentir incomodado, como se costuma dizer. Fez 12 anos de um trajeto de muita valia para o município e que será reconhecido durante largos anos. E isso não haja dúvidas. Agora, a dialética política de uma campanha irá surgir e haverá sempre métodos de fazer as coisas ou de prioridades diferentes. E indo aqui um pouco àquilo que estavas a dizer, do benefício de ter um Luís ou não ter um Luís na presidência da Câmara, eu vejo de uma forma muito objetiva as coisas. Não acredito que, por exemplo, o Cascais seja beneficiado nos transportes e na habitação porque Pinto Luz foi vice-presidente da Câmara. Não vejo, não acredito, não quero acreditar nisso. Quer dizer, o governo é o governo de Portugal e tem que tratar os portugueses e os aveirenses, nomeadamente, como cidadãos iguais aos outros e têm que ser tratados os problemas dos mesmos. Seja um Alberto, seja um João, seja um Luís, seja um Miguel, seja quem for o presidente da Câmara. O hospital tem que ser uma prioridade do governo e de implementação rápida. Seja quem for o presidente da Câmara. E quem diz o hospital, diz o Eixo Aveiro-Águeda, diz outras matérias. Diz os pórticos. Os problemas são para resolver aos aveirenses, seja quem seja o presidente da Câmara. E isso, para mim, é cristalino. Não é uma questão de quem é que está na presidência da Câmara. Em termos de apresentações das juntas, eu acho que Glória e Vera Cruz é preciso falar, entre aspas, do elefante na sala, que é a ausência do Sr. Fernando. É sintomático e é de assinalar que o Sr. Fernando não tenha estado. E acho que o Luís Souto tem que explicar porque é que não esteve, de uma maneira mais concreta, porque o Sr. Fernando tem uma experiência larguíssima na gestão das freguesias do centro da cidade, nomeadamente da Glória, que foi primeiro foi presidente e depois foi presidente da União das Freguesias, e é uma mais-valia deste campo eleitoral de centro-direita e que neste momento está ausente de tudo. Não houve um bate-boca público e por isso não haverá aqui o chamado recuar e o avançar. Agora, o Sr. Fernando está ausente desde o início. Eu ainda não o vi em lado nenhum. E acho que é o desperdiçar de uma mais-valia para esta coligação. Isso é uma verdade. Tem que ser chamado ou tentar ser recuperado para esta coligação. Nessa matéria, também podiam ter aproveitado o embalo e voltar a pegar no tema do candidato do Partido Socialista, continuar alegremente no Executivo, como se nada se passasse, e com um bocado de sorte ainda vemos o Sr. Fernando a dar-lhe a palavra na inauguração
do pavilhão esta semana, que será inaugurado esta semana. Mas logo se vê. Voltou-se a não se pegar muito nessa matéria. E em São Jacinto, para terminar, São Jacinto estava numa situação financeira gravíssima. A Câmara inventou, e as palavras, não tenho medo desta palavra, inventou um modelo que o Tribunal de Contas aceitou para tentar solucionar o problema financeiro da Junta de Freguesia deixado pelo Partido Socialista na altura. Foi muito, muito dinheiro investido em São Jacinto, por parte do município. Todos os aveirenses investiram muito dinheiro em São Jacinto. Eu compreendo que seja uma freguesia, e eu estudei com muitos amigos no tempo do liceu de São Jacinto, tem muitas necessidades e muitas carências, por ser do outro lado da ria, como se costuma dizer, mas houve ali um investimento brutal por parte da Câmara nos últimos anos. Não podemos dizer que está esquecida. Houve o Festival das Dunas. Há um investimento brutal e recorrente por parte do Executivo Municipal. Portanto, as reivindicações podem ter um caráter mais... As reivindicações da candidata à junta podem ter um caráter mais do ponto de vista eleitoral. Sim, é falar para o seu povo. Eu vejo a Cristina a falar para o seu povo, que será normal. Agora, também temos que reconhecer que houve trabalho durante os últimos anos e dar aqui uma nota. Luís Souto tem falado. Evidentemente. Luís Souto tem dar aqui uma nota. Luís Souto tem falado para o eleitorado das freguesias, mas com questões muito micros, como foi a questão dos passeios, por exemplo, na Glória Vera Cruz. E quem gosta de pensar o Conselho como um todo, depois tem dificuldade nesta fase, e espero que o programa político surja entretanto, porque neste momento o que nós percebemos são coisas avulsas, micros, e estamos com dificuldade em perceber o que é que, em termos macros, para o município se quer fazer. Reação agora de Alberto Souto às ideias do irmão, um comentário alargado depois da apresentação das candidaturas na Glória e Vera Cruz. Afinal, Luís Souto tem ideias, só que as ideias boas não são suas, e as suas ou são muito vagas ou são muito péssimas. Rui Soares Carneiro, esta necessidade de Alberto Souto reagir deve-se só a um impulso, a uma afirmação política também? Será isso? É um bocadinho de ambas, um bocadinho numa delas, é um bocadinho aquela facilidade que nós hoje em dia temos de facilmente nos expressarmos através de uma rede social qualquer, e acho que estamos a ver isso com muita frequência e não vemos o contrário, que é Alberto Souto ir sempre responder a Luís Souto depois de qualquer discurso ou de qualquer intervenção que depois, dependendo do que saia na comunicação social, o motiva a ir responder, e o contrário não vemos, até porque, na verdade, até o momento também há muito menos discursos e intervenções públicas de Alberto Souto, porque ainda não fez a apresentação das juntas de freguesia. Agora, relativamente a essa resposta, há pouco a dizer, porque eu efetivamente não vou entrar na enumeração de quem é que é pai de qual ideia, até porque acho que depois se fala aqui de uma forma, estamos a meter a dialética política no sentido de confundir as pessoas todas de que aquilo que é dito é uma ideia que um disse, quando na verdade aquilo que o outro disse foi a ideia de que outra pessoa, outra terceira interposta pessoa, neste caso, apresentou e projetou e irá lançar concurso em breve, por exemplo, no Parque das Barrocas, ou relativamente ao Museu de Arte Contemporânea que está previsto para o Canal de São Roque. E, portanto, a paternidade é sempre... Vamos andar até outubro nesta guerrinha de ver quem é que disse primeiro ou quem é que escreveu primeiro, e no fim vamos ver quem é que no fim apresenta primeiro o programa eleitoral
que é para dizer não fui eu, está no meu programa e fui eu que meti cá fora. E, portanto, é difícil responder ou comentar propriamente essa guerrinha, digamos assim, de quem chegou primeiro aonde, até porque boa parte das ideias que vamos ver plasmadas no programa eleitoral já foram muito discutidas, já não foi só deste mês ou destes meses, foi de muitos anos e participado por muita gente, ideias a saírem das cabeças de muitas pessoas. E, portanto, parece-me um bocadinho redutor depois desse comentário do paternalista sobre qualquer ideia ou projeto para a cidade e, portanto, vou esperar por intervenções mais de fundo para conseguir fazer aqui digamos que um comentário ou uma análise daquilo que pode ser um bom debate, que esperemos que seja um bom debate, porque para já pouco debate tem havido, mesmo na praça pública, dos dois principais candidatos, mas dos outros todos também. Bruno, vejo aqui alguma estratégia da parte de Alberto Souto a querer trazer o irmão para o combate político mais concreto, centralizar o debate, tentar aqui uma contradição de argumentos mais exposta? Eu acho que ambos só se veem a eles os dois como candidatos à Câmara e excluem completamente os restantes. Isto é uma opinião minha. Com alguma razão, porque os outros também não têm feito. João Muniz tem marcado um bocadinho a agenda, mas com algumas ideias. Mas os outros também não têm feito muito pela vida para surgir de forma mais concreta. Curiosamente, João Muniz propõe na sua última declaração pública a instalação do método de superfície para funcionar como boa alternativa ao trânsito até às praias de Ilhavo. Quem será o pai? Quem será o pai? Haverão outros pais desta ideia também? É uma ideia que Alberto Souto já falou várias vezes também, não é? Eu sou sincero que tenho dificuldades em concordar com essa ideia e espero que não haja um pai, porque os custos que isso acarreta para depois haver quantos utilizadores e num percurso tão pequeno, ok, as mercadorias eu concordo, até ao Porto Aveiro, pessoas têm mais dificuldades em subscrever a ideia. E mesmo das mercadorias, desculpa interromper, a plataforma intermodal de Cacia está como está ao fim de 15 ou 20 anos que lá foi instalada. Nunca teve qualquer uso na sua vida, a não ser agora para servir de estacionamento a uma determinada empresa. Conclusão. Alberto Souto, neste momento, como não tem agenda concreta para o espaço público e para a intervenção pública, anda a reagir àquilo que Luís Souto tem dito. Recua em algumas matérias, avança noutras, tenta puxar Luís Souto para um campo em que Alberto Souto é mais forte, e que é mais do debate político puro e duro, porque é mais aguerrido e tem outro tipo de postura. Mas Luís Souto, neste momento, ainda não respondeu ao irmão, porque quer queiramos, quer não, eles conhecem-se muito bem. E um sabe para onde é que tem que puxar o outro, e o outro sabe para onde é que não pode ir, porque senão o outro terá a vantagem. E nessa matéria, enquanto o equilíbrio de forças for correndo, a coisa vai rolando. Antes das notas finais, ainda uma opinião rápida sobre... Júlio, desculpa. É só uma nota, e é de concordância com o Bruno, e ele falou, mas depois eu dava-lhe só o toque final, que é, efetivamente, eles só se veem aos dois. E embora só mais Alberto Souto é que responda a Luís Souto e não propriamente o contrário, mas não vemos nenhum dos dois. E neste caso Alberto Souto a responder, por exemplo, às propostas apresentadas por João Muniz, e que seria interessante metê-las a debate e ter a resposta dos dois candidatos relativamente à limitação do alojamento local, relativamente ao uso do edifício da Caixa, relativamente agora a esta questão do método de superfície, ou outras que já foi apresentando. E, portanto, concordar com o Bruno nessa questão de que parece que só olha um para o outro e o resto à volta é maresia. Veremos se é assim ou não, até precisamente depois a partir da próxima quarta ou quinta-feira, já com os candidatos do Chega no terreno.
Ia questionar-vos sobre, para que comentassem a declaração feita por Alberto Souto em relação ao hospital. Fez um vídeo propositadamente para garantir que, da sua parte, a ser eleito, não haverá razões para temer que atrase o projeto de ampliação do hospital, de alguma forma esclarecer ou corrigir declarações iniciais em que terá sido interpretado como sendo uma forma de suscitar de novo um debate sobre um novo hospital, ou localização de um novo hospital. Bruno, vejo aqui alguma tentativa de corrigir o tiro que se deu inicialmente? Dizer aqui duas coisas que já disse hoje. Uma, o governo é do país e tem que resolver os problemas dos javeirenses, independentemente de seja o Alberto, o Luís, o Miguel, o João, o Presidente da Câmara. Por isso, o método mais fácil, em meu ver, é a ampliação do atual hospital. E nessa matéria, se o governo quiser resolver o problema dessa forma, eu não acredito que qualquer Presidente de Câmara levante qualquer obstáculo. E Alberto Souto, nisso, suscitou demasiadas ideias numa fase inicial da campanha e que agora vai andar a corrigir algumas situações, vai andar a corrigir a mão, como se costuma dizer, em algumas situações. Essa é uma que tem que vir a terreiro a corrigir. Pronto, é o perfil de Alberto Souto a vir ao de cima, que primeiro quis lançar muitas ideias para o papel, para a praça pública, e agora tem que andar aqui a emendar a mão em algumas situações. E assim, Rui. Sabe o que eu considero que foi um passo atrás para dar um passo ao lado, e basicamente um passo atrás naquilo que foi uma primeira ideia inicial de ponderar um novo hospital, uma nova localização e, portanto, relançar novamente um debate que já está, de certa forma, terminado por aquilo que são os vários motivos que conhecemos, e um passo ao lado no sentido em que não vem mudar muito, porque na verdade qualquer que seja o Presidente de Câmara não terá grande opção a não ser validar aquilo que seja a opção do Governo, quer de timings, quer do projeto em si, e portanto digamos que foi mais um recuo do que propriamente lançar uma resolução de um qualquer impasse, quando na verdade teria havido era a proposta de um impasse com um novo idealizar de uma nova localização e todo um novo hospital para a região da Aveiro. Notas finais, o Bruno quer falar do luto, da lei do luto gestacional e de outras revogações, é assim? Sim, de uma forma muito breve. Aproveitar esta questão do aparecimento e da discussão da lei sobre o luto gestacional, para salientar que temos um governo minoritário e que tem surgido uma série de leis nestas matérias, mais ligados às mulheres, às crianças, e que o governo que é minoritário tem que ter outra postura face à população, que é, antes de lançar as leis e a discussão para a praça pública, deve explicar exaustivamente aquilo que pretende. Porque senão cria uma celeuma e um burburinho na população que aquele que é um governo já minoritário fica ainda mais e com a população virada contra, mesmo que possa ter razão. Mas a questão é que nestas matérias sensíveis para as pessoas têm que ser explicadas de outra forma e de forma mais exaustiva e mais concreta antes de ser lançados aos leões as leis. O Rui quer fazer um comentário sobre o reconhecimento da Palestina. Sim, de forma muito breve, e tem que ver com as recentes notícias, quer de Inglaterra, quer de França, que veio quer o Primeiro-Ministro, quer o Presidente, respectivamente, dizer que em setembro tencionam, na Organização para as Nações Unidas, reconhecer o Estado da Palestina, o que é um grande avanço relativamente àquilo que tem sido a posição destes países. Já sabemos a posição também da Espanha há já muito tempo e, portanto, provavelmente
vai se juntar nessa resolução. Vamos ver quantos países mais. Agora cá fica mais uma vez a demonstração de que mesmo nestes casos em que é preciso dar uma resposta porque já não há condições que se imponham a Israel para mudar o rumo dos acontecimentos, nem assim a União Europeia consegue estar junta e continuamos a ver países a querer mais andar para trás ou para o lado do que propriamente andar para a frente na resolução deste assunto e, portanto, parabenizar quer Inglaterra, quer França por esta posição assumida publicamente esta semana. É o final deste 20º episódio do podcast Política no Giz, com a Bruno Costa e Rui Soares Carneiro, a quem agradeço a colaboração, a quem assistiu, votos de continuação de uma boa semana e de boas férias. Se for caso disso, voltamos ainda com uma edição de agosto e talvez depois também um período de intervalo para recuperar forças. Por hoje ficamos assim. Voltamos na próxima semana. Até a próxima. Política no Giz é um podcast Notícias de Aveiro com Bruno Costa e Rui Soares Carneiro.